Capítulo 2. Identificação com o masculino. Filhas do pai. Apesar dos êxitos alcançados pelos movimentos feministas, o mito predominante em nossa cultura é de que certos acontecimentos, pessoas e posições têm mais valor inerente do que outros. Esses acontecimentos, pessoas e posições são geralmente masculinos ou defendidos por homens. Nessa cultura, as normas masculinas se tornaram o padrão social de liderança, autonomia pessoal e sucesso. E, em comparação, as mulheres acabam sendo percebidas como carentes de competência, inteligência e poder. A menina percebe isso quando está crescendo e, portanto, quer se identificar com o glamour, o prestígio, a autoridade, a independência e o dinheiro controlados pelos homens. Muitas mulheres que apresentam alto desempenho são consideradas filhas do pai, porque buscam a aprovação e o poder daquele primeiro exemplo masculino. De alguma forma, a aprovação da mãe não importa tanto. O pai define o feminino, e isso afeta sua sexualidade, sua capacidade de se relacionar com os homens e sua capacidade de buscar o sucesso no mundo. Se a mulher acha que tudo bem ser ambiciosa, ter poder, ganhar dinheiro ou ter um relacionamento bem-sucedido com um homem, isso tudo deriva do relacionamento com seu pai. Linda Schmidt define a filha do pai como a filha que tem com o pai uma relação intensa e positiva, que provavelmente não inclui sua mãe. Essa jovem vai crescer se orientando pelos homens e terá uma atitude um tanto depreciativa em relação às mulheres. As filhas do pai organizam a vida de acordo com o princípio masculino, seja permanecendo vinculadas a algum homem, seja agindo a partir de uma motivação interior masculina. Pode ser que elas encontrem um mentor ou guia masculino, mas ao mesmo tempo tenham dificuldades em receber ordens de um homem ou aceitar que ele lhe ensine alguma coisa. Psicólogos que estudam a motivação descobriram que muitas mulheres bem-sucedidas tiveram pais que acolheram seu talento, fazendo-as sentir-se atraentes e amadas desde muito cedo. Marjorie Lozoff, uma cientista social de São Francisco, realizou um estudo de 4 anos sobre o sucesso profissional de mulheres e concluiu que elas tinham maior probabilidade de serem autodeterminadas quando os pais tratavam as filhas como pessoas interessantes, dignas e merecedoras de respeito e incentivo. Mulheres tratadas dessa maneira não sentiam que sua feminilidade era ameaçada pelo desenvolvimento dos seus talentos. Esses pais se interessavam ativamente pela vida das filhas e também as encorajavam a se interessar ativamente por carreira ou por outros assuntos como política, esportes ou artes. A ex-deputada americana Yvonne Britt White Burke, cujo pai dedicou a vida ao Sindicato Internacional dos Funcionários de Serviços, participou pela primeira vez de um piquete quando tinha 14 anos. Seu pai foi faxineiro nos estúdios MGM durante 28 anos. E sua casa estava sempre cheia de ativistas sindicais. Foi o sindicato que concedeu a Burke uma bolsa de estudos na UCLA, Universidade da Califórnia em Los Angeles, e na Faculdade de Direito da USC, Universidade do Sul da Califórnia. Observando os esforços do pai para se organizar, Burke se tornou consciente do que significa realmente batalhar por alguma coisa. Ele acreditava na luta contínua e era muito dedicado, apesar de ter ficado meses sem trabalhar. Ele sentia que era o que precisava ser feito. Essa dedicação teve um enorme impacto sobre ela. Eu era muito interessada na ideia de luta e no que meu pai estava passando. Eu sabia que era muito difícil e que certamente era um sacrifício, mas ele acreditava naquilo. Ele discutia seu trabalho sindical comigo e eu estava ciente de todos os detalhes.
Mais tarde, ele me apoiou muito para que eu me tornasse advogada e entrasse para a política. Ele me influenciou para que eu me engajasse. A mãe de Burke, uma corretora de imóveis, não estava tão entusiasmada com a ideia de a filha entrar para a política, porque não queria que ela se envolvesse em polêmicas. Ela incentivava a filha a ser professora, mas Burke queria ser mais ativa e comprometida na solução de conflitos. A senadora americana Dianne Feinstein também aprendeu com o exemplo do pai sobre os meandros da burocracia e como ser diplomática, defender seus direitos e ser forte e persistente. Seu pai trabalhou com entusiasmo nas campanhas de Feinstein, fazendo de tudo, desde levantar fundos até levar donuts para a equipe. Como era médico, ele tinha um forte compromisso com o serviço público e, mesmo lutando contra um câncer, trabalhou até a morte. Ele ensinou a filha a não desanimar e a manter a motivação. Feinstein sentia-se fortalecida pela fé inabalável do pai em suas capacidades. Ele sempre teve grandes expectativas para mim. No fundo, acreditava que tudo que eu buscasse poderia ser conquistado, embora eu nem sempre acreditasse nisso. A relação de uma jovem com seu pai a ajuda a ver o mundo através dos olhos dele e a se ver refletida nele. Ao procurar a aprovação e a aceitação do pai, ela mede a própria competência, inteligência e o seu valor próprio em relação a ele e aos outros homens. A aprovação e o incentivo do pai à menina levam a um desenvolvimento positivo do ego. Tanto Feinstein quanto Burke se lembram de ter um relacionamento próximo e fácil com seus pais. Nenhuma dessas mulheres sentia que estava sacrificando sua feminilidade ao competir em um campo dominado pelos homens. As mulheres que se sentem aceitas pelo pai têm a confiança de que serão aceitas pelo mundo. Elas também desenvolvem uma relação positiva com sua própria natureza masculina e têm uma figura masculina interior que gosta delas como são. Essa figura masculina interior positiva, ou ânimos, apoiará seus esforços criativos de uma forma tolerante e sem julgamentos. Linda Leonard descreve sua fantasia sobre a figura masculina interior positiva, chamando-a de homem com coração. Ele é carinhoso, caloroso e forte. Não teme a raiva, a intimidade ou o amor. Ele fica do meu lado e é paciente. Porém, ele conforta e também segue em frente. Ele é estável e persistente. No entanto, sua estabilidade provém do fluir com o curso da vida, de estar presente no momento. Ele brinca e trabalha e se diverte com essas duas formas de ser. Ele se sente em casa onde quer que esteja, seja nos espaços interiores ou no mundo exterior. É um homem da terra, instintivo e sensual. É um homem do espírito, elevado e criativo. Essa figura interior é gerada pelo relacionamento positivo da mulher com seu pai ou a figura paterna. O homem interior será um guia que apoiará a heroína ao longo de sua jornada. O pai como aliado. A doutora Alexandra Simons, da Faculdade de Medicina da Universidade de New York, fez um estudo com mulheres que tinham forte compromisso com o trabalho e descobriu que elas tinham um pai que enfatizava a importância da educação e lhes ensinara o jogo do mundo dos negócios. Esses pais treinaram suas filhas para seguir adiante apesar dos fracassos e dos sentimentos normais de ansiedade. Eles as inspiraram a ser responsáveis pela própria vida. Essas mulheres foram incentivadas desde cedo a alcançar as próprias conquistas e não serem dependentes. Simons concluiu que é o pai quem melhor pode cultivar competências saudáveis em suas filhas. Embora eu não concorde com suas descobertas e sinta que as mães têm o mesmo peso na construção das competências das filhas, estou de acordo com a afirmação de Simons de que, se os pais dessem às filhas o mesmo incentivo que dão aos filhos nos esportes, em atividades que exigem esforço prolongado, e para serem autossuficientes,
Mesmo que as meninas não realizem algo notável, elas desenvolveriam qualidades que seriam importantes para o resto da vida. Os pais ajudariam muito em vez de simplesmente dar palmadinhas na cabeça e dizer: "Como você é linda". Isso não é suficiente. Mulheres que receberam o apoio do pai confiam em si mesmas para avançar em direção a algum objetivo. Elas escolhem carreiras que têm objetivos definidos e passos específicos a serem dados. Direito, medicina, negócios, educação ou administração, para citar apenas algumas. Mulheres cujos pais não apoiaram suas ideias e seus sonhos para o futuro, ou que lhe deram a impressão de que lhes faltava capacidade para realizá-los, vagueiam pela vida e podem alcançar o sucesso por sorte. Algumas mulheres que são bem-sucedidas tentam não apenas imitar o pai, como conscientemente se dispõem a não ser como a mãe, percebida como dependente, indefesa ou demasiado crítica. Nos casos em que a mãe é cronicamente deprimida, doente ou alcoólatra, a filha se alia ao pai, ignorando a mãe, que se torna uma sombra no quarto. Deste modo, o pai detém o poder não só no mundo exterior, mas também em seu mundo interior. A garota do papai, a absorção do feminino. A eliminação da mãe e a identificação com o pai é bem ilustrada na história de Atena, filha de Metis e Zeus. A absorção de Metis por parte de Zeus pode também ser vista como a representação do período de transição na história cultural grega, com a passagem de uma sociedade matriarcal para um mundo masculino e dominado pelo ego. Atena saiu da cabeça de Zeus, já uma mulher crescida, usando uma armadura de ouro brilhante, segurando uma lança afiada em uma das mãos e emitindo um poderoso grito de guerra. Depois desse nascimento dramático, Atena se associou a Zeus, reconhecendo-o como seu único genitor. A deusa nunca reconheceu sua mãe, Metis. Na verdade, Atena parece ignorar que teve uma mãe. Como conta Hesíodo, Metis foi a primeira consorte real de Zeus, uma deidade oceânide conhecida por sua sabedoria. Quando Metis estava grávida de Atena, Zeus a enganou para que ela ficasse pequena e a engoliu. Metis estava predestinada a ter 2 filhos muito especiais, uma filha idêntica a Zeus em coragem e sabedoria e um filho, um menino de coração conquistador, que se tornaria rei dos deuses e dos homens. Ao engolir Metis, Zeus frustrou a determinação do destino, tomando para si os atributos que eram dela. Atena foi a bela deusa guerreira que protegeu heróis gregos durante a batalha. Ela era a deusa da sabedoria e das artes, mestre estrategista, diplomata, tecelã e patrona das cidades e da civilização. Ajudou Jasão e os argonautas a construir seu navio antes de partirem em busca do velo de ouro, e ajudou os gregos na derrubada de Troia. Ela tomou o lado do patriarcado ao dar o voto decisivo para libertar Orestes, que havia matado a própria mãe, Clitemnestra, para vingar o assassinato do seu pai, Agamenon, após a guerra de Troia. Ao fazer isso, Atena colocou os valores patriarcais acima dos laços maternos. Uma mulher Atena é uma filha do pai. Ela menospreza a mãe e se identifica com o pai. É brilhante, ambiciosa e resolve as coisas. Tem pouco apreço por relacionamentos afetivos. Falta-lhe empatia e compaixão pela vulnerabilidade. Ela precisa de tempo para descobrir os pontos fortes da mãe e recuperar sua profunda conexão com o vínculo materno. Pois se não o fizer, pode ser que nunca consiga curar sua separação do feminino. Metis não foi a última mãe a ser engolida pelo ego masculino e Atena não foi a última filha que descartou a mãe em favor do pai. Eu mesma estou escrevendo esse livro em parte para entender
e curar a ruptura que ocorreu entre mim e a minha mãe. Quando criança, eu via meu pai como um deus. Mal podia esperar para que ele chegasse do trabalho. Ele era engraçado, inteligente, criativo e, como executivo do meio publicitário, tinha poder no mundo. Ele era um dos pais que voltaram da Segunda Guerra Mundial com a ambição de aproveitar as oportunidades econômicas abertas aos jovens inteligentes. Trabalhava longas horas no arranha-céu de Manhattan, ganhou prêmios nacionais e era mentor de talentos masculinos de sua agência. Para mim, meu pai era incapaz de fazer algo errado. Era o amor da minha vida. Eu sentia saudade dele à noite, porque ele raramente voltava para o jantar. No entanto, eu às vezes o via de manhã cedo antes de ir para a escola. Suas misteriosas idas e vindas logo de manhã cedo ou tarde da noite lhe davam proporções míticas aos meus olhos juvenis. Ele devia estar fazendo algum trabalho importante, eu pensava. Provavelmente o trabalho dos deuses. Quando ele estava em casa, eu queria sua atenção, sua aprovação, queria que conversasse comigo. Eu aparentava inteligência e ouvia. Adorava ir com ele à loja de ferragens, ao depósito de madeiras. Ele era do tipo que não conseguia parar quieto em casa. Sempre estava trabalhando em algum projeto de marcenaria. Até hoje ainda associo o cheiro da madeira recém-cortada a meu pai. Quando eu fiz 13 anos, comecei a trabalhar no escritório dele durante as férias escolares. Ele sempre sentia muito orgulho de mim, porque eu era uma das melhores alunas da classe e me exibia para todo o escritório. Ele me contava sobre sua empresa e sobre o valor de vencer na vida por conta própria. Também me falava sobre o valor da formação intelectual, porque, como era autodidata, lamentava não ter educação formal. Meu pai desencorajava meu interesse em atuar no campo da publicidade, dizendo que não era lugar para garotas. Para ele, as mulheres tinham muitas mudanças de humor para trabalhar na mídia. A única atividade que me lembro dele considerar apropriada para as mulheres era de redatora, pois, segundo ele, podiam fazer isso em casa enquanto cuidavam da família. Eu planejava secretamente mostrar que era diferente. Ao contrário dos pais de muitas das minhas amigas adolescentes, o meu estava disposto a ouvir meus sentimentos, o que era extremamente importante para mim, porque eu não podia falar com a minha mãe. Através dele, eu podia escutar a mim mesma. Eu me sentia afortunada de poder contar qualquer coisa para ele, ou pelo menos pensava que podia. Ele não gostava de ouvir sobre minha confusão com as explosões violentas da minha mãe. Me dizia para ser mais compreensiva e paciente com ela. Certa vez, sonhei que ia a uma reunião do Al-Anon e Peg, uma amiga minha que é psiquiatra, estava lá. Ela se sentava bem na minha frente e segurava minhas mãos enquanto eu falava com o grupo. Peg me dava tanto tempo para falar que as outras mulheres começavam a reclamar. Ela dizia: deve haver uma enorme tristeza por seu pai não estar presente, por estar sempre tão ocupado, trabalhando que não podia ajudá-la. No sonho, eu ficava surpresa com as palavras dela. Surpresa por ela ter abordado minha tristeza em relação ao meu pai, porque eu sempre tinha identificado minha mãe como o problema. Eu a via como a vilã e queria que meu pai me salvasse, um tema recorrente para a tradicional heroína comum. Eu idolatrava meu pai, via-o como meu salvador e desempenhava bem o papel da filha bonita e inteligente à espera do príncipe encantado. Mas ele nunca conseguiu me salvar. Percebi, muitos anos depois, que ele havia abandonado a mim e a minha mãe para poder fazer coisas importantes no mundo. A busca pelo pai, reunindo aliados. Durante a segunda etapa da jornada da heroína, a mulher deseja se identificar com o masculino ou ser salva por ele. Quando decide romper com as imagens estabelecidas do feminino, ela inevitavelmente inicia a tradicional jornada do herói. Veste sua armadura, monta seu corcel moderno,
Deixe os entes queridos para trás e segue em busca do tesouro reluzente. Ela refina as habilidades do Logos. Procura caminhos bem definidos para o sucesso. Vê o mundo masculino como saudável, divertido e proativo. Os homens realizam coisas. Isso alimenta sua ambição. Esse é um período importante no desenvolvimento do ego de uma mulher. Batendo palmas, triunfante. E se ele parasse de sonhar com você? Onde acha que você estaria? Onde eu estou agora, é claro, respondeu Alice. Não estaria em lugar nenhum. Ora, você é só uma espécie de coisa no sonho dele. Se o rei acordasse, acrescentou Tweedledum, você sumiria. Puf! Como uma vela que se apaga. A falta de um aliado masculino positivo. A aprovação e incentivo do pai ou de outra figura paterna geralmente levam ao desenvolvimento positivo do ego da mulher. Porém, a falta de um envolvimento genuíno ou envolvimento negativo por parte do pai, do padrasto, de um tio ou um avô acabam ferindo profundamente sua noção de identidade. Isso pode levar à supercompensação e perfeccionismo ou praticamente paralisar o seu desenvolvimento. Quando um pai é ausente ou indiferente à sua filha, ele demonstra seu desinteresse, sua decepção e sua desaprovação, o que pode ser tão prejudicial para a heroína quanto julgamentos negativos explícitos ou superproteção. No livro O Herói Feminino nas Literaturas Americana e Britânica, Carol Pearson e Catherine Pope citam o diário da artista canadense Emily Carr, cujo pai era fisicamente presente, mas emocionalmente indiferente, tanto a ela quanto à mãe dela. Mesmo depois dos 60 anos, ela continuava lutando com esse Deus indiferente. Essa noite, 66 anos atrás, eu mal existia. Fico pensando o que será que o pai sentiu. Não consigo imaginá-lo nem com a metade do interesse da mãe. Era mais ao gosto do pai um bom e suculento bife servido bem quente, num grande prato de estanho aquecido. Isso fazia seus olhos brilharem. Eu me pergunto se ele alguma vez deu apoio à minha mãe, com uma ou duas palavras doces, depois de ela ter dado à luz, ou se teria permanecido rígido como sempre, esperando que ela se animasse e o servisse. Ele ignorava os bebês pequenos até que tivessem idade suficiente para admirá-lo, idade suficiente para terem seu ânimo destruído. A atenção insatisfatória de um pai no nível pessoal ou de um mentor no nível cultural resulta no que Linda Leonard chama de Amazona blindada. Ao reagir contra o pai negligente, tais mulheres com frequência se identificam no nível do ego com as funções masculinas ou com suas próprias funções paternas. Como o pai não lhes deu o apoio de que precisavam, elas consideravam que elas mesmas deviam fazer isso. A armadura as protege positivamente na medida em que as ajuda a se desenvolver profissionalmente e lhes permite ter voz no mundo dos acontecimentos. Contudo, ao protegê-las dos seus próprios sentimentos femininos e do seu lado sensível, a armadura faz com que essas mulheres tendam a se distanciar da própria criatividade, das relações saudáveis com os homens e da espontaneidade e vitalidade de viver o momento. Essa mulher será vista como bem-sucedida profissionalmente, porém alguém que é difícil confiar no âmbito emocional ou relacional. Sua figura masculina interior não é um homem com coração, mas um tirano ganancioso, que nunca lhe dá folga. Nada do que ela faz é suficiente. Ele a empurra para frente. Mais, melhor, mais rápido. Sem reconhecer seus anseios por ser amada, por se sentir satisfeita ou mesmo por descansar. Daniele é uma mulher de 30 e poucos anos que dirige uma imobiliária altamente competitiva. Ela é alta, inteligente, bonita e sensual.
e usa todos esses atributos para obter vantagens nos negócios. Também é osso duro de roer. Ela é apaixonada pela imagem do pai, um empresário europeu de sucesso falecido há 3 anos. Ele era um homem forte e poderoso, com uma presença imponente e controlava a família com mão de ferro. Ele enchia Daniele de elogios por sua aparência e inteligência. Dizia a ela para ficar longe do sexo porque era sujo e contava a ela sobre seu trabalho e seu sucesso no mundo dos negócios. Ela era sua confidente. Quando Daniele estava na adolescência, ele se divorciou da mãe dela, que fora física e emocionalmente abusiva com ela na infância, tornando-se cada vez mais disfuncional devido ao alcoolismo. O pai tornou-se a casar com uma jovem mulher, apenas um pouco mais velha que Daniele, a quem tratava praticamente como uma serva sexual. Além disso, ele também mantinha uma série de casos extraconjugais que eram conhecidos por todos. Daniele queria trabalhar na firma do pai, mas ele não permitiu, dando-lhe a impressão de que o mundo dos negócios não era para as meninas. Após a morte dele, ela abriu sua própria empresa. Queria provar para si mesma que era capaz. Ela sofreu profundamente por tudo que ele nunca ensinou, descontando seu ressentimento em todos os homens com os quais se relacionava, fosse profissional ou pessoalmente. Numa ocasião em que perdeu uma conta de negócios devido à sua grosseria e agressividade, ela culpou o cliente, acusando-o de não conseguir aceitar uma mulher assertiva. Quando passava por fracassos em sua empresa, Daniele se enfurecia, dizendo que isso nunca teria acontecido se meu pai estivesse vivo, pois ele teria me ajudado. Mas não reconhecia que ele nunca apoiara seus esforços ao longo de toda a sua vida. Ela não confiava em ninguém e começou a desenvolver uma série de infecções cervicais e vaginais. Estava desconectada do seu lado suave e feminino e nutria um grande desprezo pela maioria das mulheres que categorizava como ignorantes, coniventes e destrutivas. Seu maior medo se relacionava com suas recorrentes infecções genitais. E ela culpava os homens com quem se envolvia, considerando-os incapazes de ter um relacionamento sério e duradouro. Usando exercícios de imaginação ativa, eu a estimulei a se comunicar com as feridas abertas em torno de sua vagina. Ao fazê-lo, ela tocou o âmago da sua raiva. Estou indignada, porque tive que me tornar uma heroína ainda muito jovem para combater minha mãe. Eu era pequena demais para lidar com a loucura dela. A mensagem que meu pai transmitia era para que eu a ignorasse, enquanto ele saía para fazer coisas poderosas no mundo. Ele não me protegeu. Tentar atingir o sucesso no mundo exterior está além do meu alcance. Tentar competir está além da minha compreensão. Acabo me sentindo superior e impaciente com as pessoas porque sempre ocupei uma posição de grande poder em minha família, menosprezando minha mãe desajustada e louca e sendo a confidente do meu pai. Estou paralisada. Não conto mais com os ouvidos do rei. Ele está morto. E o que ele me deu? Uma falsa sensação de importância por ser sua confidente. Eu não passava de uma criada com algum prestígio. Agora não sei como demonstrar carinho verdadeiro e tenho muito medo de competir no mundo do trabalho. Quero começar no topo. Não sei administrar direito essa empresa e não quero crescer na de outra pessoa. Tenho dificuldade em negociar, especialmente com homens, porque simplesmente não confio neles. O pai de Daniele não apenas sabotou seus objetivos de se tornar uma mulher de negócios bem-sucedida, como também lhe roubou a possibilidade de um relacionamento feliz. Ele demonstrou seu desdém pelas mulheres através do tratamento que dispensava às esposas e às meias-irmãs de Daniele, das quais a mais velha cometeu suicídio na adolescência. Ele usou todas as mulheres de sua vida para seus próprios propósitos, inclusive Daniele, embora ela pensasse que era uma exceção.
Somente agora ela percebe, à medida que avança em seu processo de cura, que ele ainda mantém controle sobre a sexualidade dela. Muitas mulheres que se esforçam para ser bem-sucedidas nos negócios e provar seu valor para o pai têm dificuldade em manter o próprio sucesso, mesmo que tenham recebido formação educacional necessária. Se o pai lhes transmitiu direta ou indiretamente a mensagem de que o lugar das mulheres não é no mundo dos negócios, elas internalizam a ideia de que suas conquistas não se encaixam no estereótipo do papel sexual feminino. O vício da perfeição. Uma jovem mulher pode parecer bem-sucedida enquanto sangra por dentro. E, por causa de um medo inato da inferioridade feminina, muitas mulheres se tornam viciadas na perfeição, mergulhando no excesso de trabalho e exagerando para tentar compensar o fato de serem diferentes dos homens. Carol Persson escreve: vivemos em uma cultura que não confia no processo e é intolerante com a diversidade. Portanto, espera-se que todas sejamos perfeitas. E, além disso, que sejamos perfeitas de um jeito semelhante, se não do mesmo jeito, umas em relação às outras. Espera-se que estejamos à altura de padrões de virtude, realização, inteligência e aparência física. Se não estivermos, espera-se que sintamos arrependimento e passemos a trabalhar mais, a estudar mais, a fazer dieta, exercício e usar roupas melhores, até que consigamos nos encaixar na imagem predominante de uma pessoa ideal. Assim, é provável que nossas qualidades únicas, nesse caso ser mulher, sejam definidas como o problema que precisamos resolver para sermos aceitáveis. Algumas mulheres têm grande orgulho de aprender a pensar como os homens, a competir com eles e a vencê-los em seu próprio jogo. Essas mulheres se tornam heróicas, mas muitas permanecem com aquela sensação corrosiva de que nunca serão boas o bastante. Continuam fazendo cada vez mais coisas pela necessidade de serem iguais aos homens. Tendo crescido em uma casa católica, muitas vezes me pergunto se a sensação por parte da mulher de que algo está faltando deriva do fato de ela não ter sido criada à imagem de Deus. A experiência que muitas meninas têm com o pai é a mesma que têm com Deus Pai, amadas, porém mantidas à parte, até mesmo um pouco temidas, por terem uma genitália diferente. Nancy tem 40 e poucos anos e voltou à faculdade de Direito depois de 20 anos atuando como atriz e ativista política. Quando faz suas tarefas para o curso, ela percebe que desperdiça uma quantidade enorme de tempo e energia tentando fazer com perfeição. Dedica muito mais esforço do que o necessário a cada problema. Por causa disso, nunca tem tempo suficiente para terminar todos os trabalhos e suas notas refletem isso. Não lhe falta inteligência ou habilidade para fazer o trabalho, mas ela exagera. Quando lhe pergunto para quem ela escreve essas respostas perfeitas, Nancy responde: papai. Ela me conta que se lembra de um diálogo recorrente com seu falecido pai quando ela ainda era uma menina. Ele era um caminhoneiro com um grande senso de humor que a tratava, a primeira filha, como um filho. Bem, eu gostaria que você fosse um menino, dizia. Mas como você não é, quanto é 9 vezes 9? Eu sempre tinha a resposta na ponta da língua para qualquer pergunta que ele fizesse, lembra Nancy. Memorizei estatísticas esportivas, as maiores palavras do dicionário e a capital de todos os estados americanos para nunca ser pega desprevenida. Foi ótimo para minha memória, mas eu não tinha ideia do que significava ser menina. Tudo que eu sabia era que algo estava errado comigo por não ser um menino, e tive que arrumar uma forma de compensar isso. Nancy foi definida pelo ideal de seu pai sobre o que é ser uma mulher. Considerando que lhe faltava equipamento físico para ser um homem, o melhor que restava era ser inteligente e fazer tudo com perfeição. Meu próprio pai colocou as coisas da seguinte maneira: se não puder fazer perfeito, não faça. E interiorizei essa frase como a máxima de que eu não deveria tentar nada que não pudesse realizar com perfeição.
aprendendo as regras do jogo com o papai. As meninas aprendem cedo o que fazer para obter a aprovação e a atenção do pai. Pode ser que precisem ser inteligentes, bonitinhas, tímidas ou sedutoras. Poder e autoridade são questões paternas dentro e fora do quarto. O primeiro homem com quem uma menina flerta é seu pai, e a maneira como ele responde a ela é fundamental para o desenvolvimento sexual da menina. O calor, o senso de humor e o amor do pai são muito importantes para que ela tenha uma sexualidade saudável. Caso contrário, seu principal objeto de amor continuará sendo seu primeiro apego, a mãe. Por outro lado, a dominância, a possessividade e a crítica de um pai podem minar ou destruir o desenvolvimento heterossexual da menina. Mais abusivo é o pai que ignora seu papel natural de protetor da sexualidade de sua jovem filha, por uma necessidade de dominação masculina. Acaba violando seu desenvolvimento sexual normal através do incesto. Ela passará o resto da vida tentando recuperar sua sexualidade e reconhecer que, como mulher, tem direitos. Outras meninas aprendem que é melhor não parecerem muito inteligentes na frente do pai. Elas podem se tornar alvo de ridicularização, crítica, desaprovação ou violência física. Aprendem a não ser espertinhas perto de homens que não conseguem preencher os papéis masculinos da família. Elas logo entendem que devem deixar o pai ganhar nas cartas, nas damas, no tênis ou nos lances livres do basquete. Esquecem as próprias ambições e se tornam as mulheres que fazem o chefe parecer inteligente. Acabam amarguradas, passivas, desgostosas a respeito do que aconteceu na vida delas. As meninas a quem a atenção positiva do pai foi negada durante a infância o procuram em todos os relacionamentos. Loreta, uma mulher de quase 40 anos, idolatrava o pai, que era um jornalista esportivo bonitão, mas nunca conseguiu captar sua atenção. Ela cresceu com 3 irmãos atléticos que monopolizavam todo o interesse dele. Quando menina era quieta, sonhadora e adorava ficar em meio à natureza, mas tinha pouco interesse em esportes e nenhuma habilidade atlética. O pai de Loreta ria das histórias que ela escrevia e ridicularizava as brincadeiras que ela fazia com seus animais. Sua mãe era calada e deprimida. Loreta não sabia como ingressar naquele mundo totalmente masculino que a rodeava, então se casou para entrar nele. Meu primeiro marido era jogador de beisebol nas ligas inferiores. Então eu ia aos jogos e convidava meu pai para ficar no camarote comigo. Meu pai acompanhou de perto a carreira do meu marido, mas não tinha nenhum interesse na minha. Quanto mais tempo eu passava com o John quando ele estava fora da temporada, mais eu percebia que não tínhamos nada em comum. Então me casei com Mike, um homem mais velho e fisicamente parecido com meu pai. Ele também era atleta, mas não jogava profissionalmente. Achei que assim as coisas seriam diferentes. Ele também era escritor, como eu. Porém, vivia me dizendo que eu não tinha talento para escrita. Depois de 3 anos ouvindo isso, percebi que estava começando a desaparecer, como a minha mãe. Deixei Mike e levei um bom tempo para me curar. No entanto, depois de 1 ano de separação, acordei para o fato de que eu havia me casado com esses sujeitos num esforço de preencher um vazio gigantesco deixado pela rejeição do meu pai. Parei de sair com homens e me concentrei na minha escrita. No momento, estou namorando o professor do ensino médio, que não se parece em nada com meu pai. Não acompanha esportes e está interessado no que eu tenho a dizer. Nós realmente gostamos um do outro. É a primeira vez que eu me sinto bem por ser mulher. Não sei se vou me casar novamente, mas sei que não preciso mais procurar meu pai. Colocando o patriarcado em aviso prévio. Parte da busca da heroína é encontrar seu trabalho no mundo, o qual lhe permitirá encontrar sua própria identidade. É importante para a mulher saber que pode sobreviver sem depender dos pais ou de terceiros para poder expressar seu coração, sua mente e sua alma.
As habilidades aprendidas durante essa primeira parte da busca heróica estabelecem sua competência no mundo. Não afirmo com isso que as qualidades necessárias para o sucesso e a realização sejam moldadas apenas pelo masculino, ou que o pai seja o modelo básico dessas qualidades no mundo. Entretanto, o fato é que o sistema em que vivemos e trabalhamos é fundamentalmente patriarcal e valoriza mais os homens. Isso sem dúvida está mudando, mas a mudança é lenta. A contínua desvalorização das mulheres no nível exterior afeta como elas se sentem por dentro e como percebem o feminino. As mulheres não estão mais dispostas a serem vistas como inferiores e estão passando por uma profunda mudança interior em resposta ao patriarcado. Esse movimento interior está se refletindo gradualmente nas mudanças políticas sociais. Embora eu saiba que temos um longo caminho a percorrer para alcançar a igualdade de gênero e raça, as jovens que hoje crescem em famílias nas quais valores femininos são respeitados terão um foco em relações familiares e sociais mais saudáveis amanhã. E tomara que a figura masculina interior delas seja um homem com coração.